Prorroga a sessão até o encerramento da pauta do dia. Senhor presidente, tem matéria. Pois não. Requeremos, com fundamento na letra B do inciso 1º do artigo 192 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Limeira, que o projeto de lei número 53/2018, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que solicita abertura de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e autorização para crédito adicional especial até o limite de R$ 990 mil para fins que especifica, o qual deverá tramitar sobre o regime de urgência especial, conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de lei número 53/2018, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que solicita abertura de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e autorização para crédito adicional especial até o limite de R$ 999 mil para fins que especifica, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual deve prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros desta egrégia Casa de Leis, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191, infine, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 19 de março de 2018. Anderson Cornélio Pereira, Antônio Franco de Moraes, Carolina de Moraes Pontes, Claudemir Vieira, Cleito Aparecido Silva, Constância Berbet Dutra, Darcy Reis de Souza, Érica Cristina Tanque Moia, Estevão Nogueira, Helder Lúcio de Oliveira, Jorge de Freitas, José Roberto Bernardo, Lucinês Aparecida Bogo, Marcelo Rossi, Marco Antônio Xavier, Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, Nilton César dos Santos, Rafael Luiz Pavarini de Camargo, Sidney Pascotto, Wagner Barbosa, Wagner de Souza Rodrigues Costa. Requerimento de urgência especial estou formalmente em ordem, não comporta discussão, apenas encaminhamento de voto. Não havendo, o requerimento vai à votação. O requerimento de urgência vai à votação e o plenário, e o painel está aberto, senhores vereadores. Tem não. Então, vai aparecer. Ser do 53. Vaguinho. Esse aí, 53. Aí tem um requerimento. Está encerrada a votação. Requerimento de urgência especial foi aprovado por 15 votos a 0. Eu parecer. Eu nomeei a relatora especial, a vereadora Carolina Pontes, e a sessão está suspensa. Tem matéria. Senhor presidente, tem matéria. A sessão está reaberta. Requeremos a presidência da mesa diretora, nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para votação do projeto de lei número 53/2018, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que ele solicita a abertura de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e autorização para crédito adicional especial até o limite de R$ 990 mil. Para fins que especifica, necessita de regime especial de tramitação. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 19 de março de 2018. Antônio Franco de Moraes, líder do Bloco PR. Cleito Aparecido da Silva, líder do Bloco PSC-MDB. Carolina de Moraes Pontes, líder do Bloco PSD, PSDB, PPS, PEN. E Marco Antônio Xavier, líder do Bloco PRB, PSB e PDT. Justificativa. A proposição tem por finalidade o melhor desenvolvimento dos trabalhos. Vereador
Plenário, vereador Vitório Bortolã, 19 de março de 2018, Antônio Franco de Moraes, Cleito Aparecido da Silva, Carolina de Moraes Pontes e Marco Antônio Xavier. Egrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira, parecer. Processo número 995/2018. Interessado, prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion. Assunto, projeto de lei número 53/2018, que solicita abertura de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e autorização para crédito adicional especial até o limite de R$ 990 mil, para fins que especifica. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, São Paulo. Relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame do projeto de lei epígrafe. A matéria pode prosperar, sendo constitucional e legal. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores desta excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 19 de março de 2018. Relator especial, Carolina de Moraes Pontes, vereadora PSDB. Com o parecer, o projeto está apto a ir à votação. Está em discussão o projeto de lei de 53/2018. Não havendo o projeto de lei, vai à votação e o painel está aberto, senhores vereadores. Thaís. Mir do Lanche. Vaguinho. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não? Requerimento. Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 192 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Limeira, que o projeto de lei número 54/2018, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que autoriza o Poder Executivo a destinar o valor global de até R$ 2.400.000 durante o período de 12 meses, a partir de abril de 2018, para o Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira, mediante a apresentação de plano de trabalho e consequente formalização do respectivo instrumento legal e destinar até R$ 2.400.000 durante o período de 12 meses, a partir de maio de 2018, para o Hospital Sociedade Operária e Humanitária, mediante a apresentação de plano de trabalho e consequente formalização do respectivo instrumento legal para os fins que especifica, o qual deverá tramitar sobre o regime de urgência especial, conforme dispõem os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de lei número 54/2018, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que autoriza o Poder Executivo a destinar o valor global de até R$ 2.400.000 durante o período de 12 meses, a partir de abril de 2018, para o Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira, mediante a apresentação de plano de trabalho e consequente formalização do respectivo instrumento legal e destinar até R$ 2.400.000 durante o período de 12 meses, a partir de maio de 2018, para o Hospital Sociedade Operária Humanitária, mediante a apresentação de plano de trabalho e consequente formalização do respectivo instrumento legal, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual deve prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros dessa egrégia Casa de Leis, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191, infine do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 19 de março de 2018, segue assinado pelo vereador Anderson
Pereira, vereador Antônio Franco de Moraes, vereadora Carolina de Moraes Pontes, vereador Claudemir Vieira, vereador Cleiton Aparecido da Silva, vereadora Constância Berbit Dutra, vereador Darcy Reis de Souza, vereadora Érica Cristina Tanquimoia, vereador Estevão Nogueira, vereador Helder Lúcio de Oliveira, vereador Jorge de Freitas, vereador José Roberto Bernardo, vereadora Lucinês Aparecida Bolgo, vereador Marcelo Rossi, vereador Marco Antônio Xavier, vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, vereador Nilton Santos, vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo, vereador Sidney Pascotto, vereador Wagner Barbosa e vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa. Requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão, apenas encaminhamento de voto. Não havendo, o requerimento vai à votação, requerimento de urgência. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Toninho Franco. Vaguinho. Votei já. Eu votou lá, tá lá? Está encerrada a votação. Regime de urgência especial foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário, 16 votos. Eu nomeei a relatora especial, vereadora Carolina Pontes, e a sessão está suspensa por 30 minutos. Está reaberta. Leis aqui primeiro. Requerimento. Requeremos a presidência da mesa diretora, nos termos do inciso 8 do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação do projeto de lei 54/2018, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que autoriza o Poder Executivo a destinar o valor global de até R$ 2.400.000 durante o período de 12 meses, a partir de abril de 2018, para o Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira, mediante a apresentação de plano de trabalho e consequente formalização do respectivo instrumento legal, e destinar até R$ 2.400.000 durante o período de 12 meses, a partir de maio de 2018, para o Hospital Sociedade Operária Humanitária, mediante a apresentação de plano de trabalho e consequente formalização do respectivo instrumento legal, necessita de regime especial de tramitação. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 19 de março de 2018, segue assinado pelos líderes Antônio Franco de Moraes, Cleiton Aparecido da Silva, Carolina de Moraes Pontes e Marco Antônio Xavier. Eu recebo esse requerimento e encerro o intervalo regimental. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Eu preciso de suspensão dos trabalhos por 2 minutos para a reunião com os líderes. A sessão está suspensa. Reaberta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, espera só um minuto. Qual que é o projeto? O projeto 54/2018, eu quero pedir o adiamento do projeto por uma sessão, baseado no artigo 253, parágrafo 3, que diz: não admite não admite adiamento da votação à propositura em regime de urgência, salvo se requerido por 2/3 dos membros da Câmara ou líderes que representam esse número por prazo não excedente a uma sessão. Então, quero que o senhor peça a anuência dos líderes para a gente possa, por uma sessão, adiar esse projeto. Eu preciso da anuência dos líderes. Marco Xavier. Sim, presidente. Toninho Franco. Sim, presidente. Carolina. Sim, presidente. Cleiton Silva. Sim, presidente. Projeto de lei 54/2018, ele está suspenso, está adiado por esta sessão. Está adiado por esta sessão. Item 2 da pauta, a redação final do projeto de lei 222/2016, de autoria do novo vereador Nilton César dos Santos, que estabelece o acesso gratuito para idosos à sala de cinema no município de Limeira.
Está em discussão a redação final, elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai à votação e o painel de votação está aberto. Senhores vereadores. Constância Félix. Meu aparelho. Está encerrada a votação. Cala a boca do Wagner. Redação final do projeto de lei 222/2016 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Item 3, redação final do projeto de lei 39/2017, de autoria da nova vereadora Lucinês Aparecida Bogo, que dispõe sobre a isenção da taxa de religação da tarifa de água e esgoto na cidade de Limeira e da outras providências. Está em discussão a redação final, elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai à votação. Redação final do projeto 39/2017. Esse é sim ou não? É não? É não ou é sim? Sim. Carolina Pontes. Vaguinho Santa Luzia. Está encerrada a redação final. A votação foi aprovada por todos os vereadores. A redação final do projeto de lei 39/2017. Item 4, redação final do projeto de lei 13/2018. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a arborização urbana no município de Limeira e da outras providências. Está em discussão a redação final, elaborado pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai à votação. Redação final do projeto 13/2018. Darcy Reis. É o dedo. Está encerrada a votação. Redação final do projeto de lei 13/2018 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Item 6 da pauta, projeto de decreto legislativo 38/2017, de autoria do novo vereador Marco Antônio Xavier, que concede o título de cidadão limeirense à senhora Adriana Cristina H. de Campos, pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira. Precisa de 2/3, o presidente vota. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Discutir, presidente. Com a palavra, vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, eu trago essa casa hoje uma homenagem à senhora Adriana Cristina de Campos. A senhora Adriana é natural de Araras, nascida em 30 de julho de 1970, casada com Alexandre Campos há 21 anos e tem 3 filhas, Ana Clara, Débora e Isabela. Adriana Cristina de Campos reside há mais de 30 anos na cidade de Limeira. Estudou no Colégio São José, graduada em Direito na Universidade Metodista de Piracicaba e pós-graduada em Processo Civil pela Escola Paulista de Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. A sua vida profissional teve início como professora de educação infantil e também trabalhou no Banco do Brasil.
Ainda na faculdade, prestou concurso no Tribunal de Justiça e foi aprovado, vindo a tomar posse na primeira vara civil de Limeira em abril de 1990 como escrevente. Posteriormente, foi promovido a chefe de setor e há aproximadamente 9 anos assumiu o cargo de diretoria da primeira vara civil de Limeira, a vara mais antiga da nossa comarca. Tomou a oportunidade como um desafio pessoal e profissional, já que era o cartório com maior número de processos em andamento. Hoje, o mesmo cartório possui o menor número de feitos em andamento, tendo recebido por 2 vezes o selo Ouro de Eficiência, bem como o título de Unidade Judiciária Eficiente, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Adriana é católica, praticante, se dedica a ensinar a fé às crianças há mais de 25 anos na comunidade Bom Jesus da Paróquia São Benedito. Em 2016, a convite do diretor da Rádio Magnífica, o diácono Ricardo Isaac, iniciou um projeto de apresentação e roteirização do programa de evangelização infantil, conhecido como Clubinho, aos sábados à tarde. No ano de 2017, aceitou desenvolver um novo trabalho voluntário, dando aulas gratuitas de direito processual civil em um curso preparatório para pessoas interessadas em ingressar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa é a base da trajetória empreendedora e filantrópica que vive a vida em prol de fazer Limeira se destacar. É o que justifica esse título, méritos e a glória a esta merecedora cidadã. Certo das compreensões dos nobres vereadores, solicito aos nobres vereadores que compõem esse legislativo a aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Muito obrigado, presidente. Continue em discussão. Não havendo o projeto de decreto 38/2017, ele vai à votação. E o painel está aberto. Está encerrada a votação. O item 6, o projeto de decreto legislativo, foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. O item 7 da pauta, projeto de lei 293/2017, de autoria do novo vereador Newton César dos Santos, que dispõe sobre o horário de atendimento ao público nas agências bancárias localizadas no município de Limeira. O projeto contém uma emenda e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda número 1, protocolado sobre o número 105/2018, de autoria do novo vereador Newton César dos Santos, que modifica a redação do artigo 4 do projeto de lei 293/2017. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, a emenda número 1, ela vai à votação e o painel está aberto. Constância Félix. Estevão Nogueira. Está encerrada a votação. A emenda foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em discussão o projeto de lei 293/2017 com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores.
Está encerrada a votação. O projeto de lei 293/2017, com a emenda aprovada, foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, o vereador Nilton Santos. Muito boa noite, senhor presidente, amigos vereadores e público aqui presente. Este projeto, ele faz parte de um trabalho que nós estamos realizando aqui na Câmara Municipal, da consolidação das leis que visam melhorar o atendimento bancário para com a população. Esse projeto, no caso, ele faz com que a rede bancária venha a abrir meia hora mais cedo. Hoje nós temos os bancos abrindo às 10h30 da manhã. Então, através desse projeto aprovado e sancionado, embora nós sabemos que vai haver um esperneio por parte da FEBRABAN para que isso não aconteça, mas nós precisamos legislar para que o melhor venha acontecer para a população através de uma discussão. Ou ele contrata, o banco contrata mais funcionário, ou ele abre mais cedo, ou ele coloca mais caixas, enfim. Para a população, nós temos que trabalhar de uma forma que a dona de casa não venha perder o dia todo para poder ir resolver um problema no banco. O pai de família não precise faltar o dia todo no trabalho para poder resolver um assunto no banco, porque isso tem acontecido corriqueiramente. Eu tenho percorrido as agências bancárias e, infelizmente, o banco não tem dado a mínima para os seus clientes. O mínimo que eles fazem, eles acham ainda que é muito. E, na minha opinião, não é. Por isso eu tenho legislado em favor da população e agradeço a todos os vereadores, sem exceção, que votaram a favor desse projeto que vai ajudar muita população. Muito obrigado, senhor presidente. O item 9 é de minha autoria e, por isso, eu tenho que trocar a presidência. Eu nomeio o vereador Anderson Pereira como presidente. A sessão está suspensa por um minuto. Não, espera. Eu peço desculpa. A doutora Mayra assume como vice. Item 9 da pauta. Projeto de lei número 3/18, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, que considera via de acesso às servidões de passagem da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 3/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu quero. Com a palavra o vereador José Roberto Bernardo. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, meio de comunicações, acontece o seguinte: muitas empresas estão localizadas em estrada de servidão aqui na cidade de Limeira. E essas empresas não conseguem a regularização. Então, estrada de servidão não pode ter uma empresa para ser regularizada. E esse projeto vai resolver o problema de dezenas de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços que estão localizados em estrada de servidão. Elas possuem centenas de funcionários, mas continuam sem a respectiva regularização. A Lei 5.431 de 2014 já havia solucionado o mesmo problema, mas somente para clínicas para tratamento de dependência química e para comunidades terapêuticas. E essa lei vem para estender esse benefício também aos demais estabelecimentos, possibilitando a tão almejada e necessária regularização. Então, eu peço, portanto, a aprovação das demais partes dessa Câmara Municipal da presente propositura após o regular trâmite. Então, tem várias indústrias. E a gente cita, por exemplo, ali no bairro dos Loyolas, tem uma estrada de servidão que sai, a estrada do Zé do Pote, caminho da estrada do Zé do Pote, tem uma estrada de servidão, tem algumas empresas ali, e essas empresas não podem se regularizar. Por quê? Porque o endereço dela passa a ser do Zé do Pote, e não na estrada de servidão. Então, elas não poderiam estar lá regularmente. Então, por isso, esse projeto, a gente conversou com a Prefeitura Municipal, a gente conversou com o Matias Raso, que é o secretário de Urbanismo, e ele não viu problema nenhum, e com isso vai solucionar um problema que existe há muito tempo na cidade de Limeira. Eu peço o voto favorável de todos os senhores vereadores. Muito obrigado.
Para discutir, o vereador Jorge de Freitas. Bem rapidamente, eu quero parabenizar o vereador José Roberto Bernardo. Existe, acho que centenas de empresas nessa condição, Zé. No bairro do Lopes, tem uma empresa com quase 100 funcionários que estava querendo estabelecer em outra cidade em razão somente disso. E no bairro da Geada, na Vila São Vicente, no bairro do Pinhal, e muitas empresas estão estabelecidas e, em razão de estar em estado de servidão, são consideradas irregulares. Então, isso é um absurdo. Então, parabéns a Roberto Bernardo, que apresenta uma inovação, uma lei permitindo que se regularize dentro da situação que se encontra. Obrigado. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, o vereador Newton Santos. Também gostaria de parabenizar o vereador José Roberto Bernardo, lembrando que nós temos um problema grave ali ao lado da Fundação Casa, onde várias empresas estão se debatendo há anos ali sem conseguir a documentação. Então, agora com esse projeto, assim que sancionado, eu vou fazer reunião com alguns conhecidos que já me procuraram lá e vou mencionar que, através da sua propositura, a gente conseguiu resolver uma etapa do problema. A outra etapa, eu tenho tentado usar a lei do vereador Jorge de Freitas lá, porque aquela estrada é toda esburacada, ninguém não consegue nem passar para ir visitar o filho lá na Fundação Casa. E a prefeitura não arruma porque é servidão. Mas nós temos uma lei do vereador Jorge de Freitas que autoriza a prefeitura a consertar a estrada de servidão. E ali, senhores vereadores, acho que, se possível for, eu farei um baixo-assinado para que todos os vereadores peçam ao prefeito, porque ali não é voto de ninguém. Não é um nicho eleitoral de ninguém, é de todos nós, porque a Fundação Casa tem pessoas de fora da cidade que vêm ali e não conseguem transitar. O dia que chove, então, é um Deus nos acuda. Muito obrigado e parabéns, vereador Zé da Mix. Com a palavra, o vereador Bir do Lanche. Parabenizar o presidente, Zé. Tem 4 amigos que têm empresa pequena também em área rural. Inclusive, o Lemão também, agora está de mudança a empresa dele. Passou por essa dificuldade, né? A empresa da família. Então, muito importante essa lei. Parabéns, viu, Zé? Vai beneficiar muita gente. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, o projeto vai à votação. Está aberto o painel de votação. Newton Santos, resiste seu voto. Está encerrada a votação. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores do plenário. Para justificar, o vereador proponente. Senhor presidente, eu queria agradecer a todos os vereadores. E o Darcy Reis sabe, diz aí, que tem uma empresa que ela ia engarrafar água lá no bairro dos Lopes. E era uma empresa modelo, uma coisa mais linda. E o proprietário dela ficou, acho que uns 3, 4 anos tentando regularizar aquela estrada de servidão e não conseguiu. Ele simplesmente fechou a fábrica, depois tudo pronto. E devido à estrada de servidão que não era legalizada para ele fazer a empresa dele. Negócio absurdo, do jeito que o Newton disse, tem uma empresa ali perto da Fundação Casa, tijolos, blocos, Bahia, está lá também, nessa mesma situação. Não podia ser regularizado por causa disso. Então, eu agradeço o voto de todos os vereadores. Suspenda a sessão por 1 minuto. A sessão está reaberta. O item 10 foi prejudicado pela apresentação de emendas. Agora, encerrado a pauta, temos um projeto de resolução 13/2018 do vereador Newton Santos, que prorroga os trabalhos da Comissão de Assuntos Relevantes
para elaborar estudos visando o cumprimento das legislações referentes às agências bancárias localizadas no município de Limeira. Está em discussão esse projeto de resolução. Não havendo, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto. Para prorrogar. O erro, editor. Está encerrada a votação. O projeto de resolução foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Agora, vamos voltar à moção. Moção 35/2018. Moção de pesar pelo assassinato da excelentíssima senhora vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Pediu para discutir a moção a vereadora Carolina Pontes. Falei no outro. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Apenas para corroborar e fortalecer o discurso que minhas colegas já me antecederam, tanto a vereadora doutora Mayra quanto a vereadora Érica Tanque, na ocasião em que aconteceu essa tragédia, nós, mulheres políticas do PSDB, estávamos reunidas em Porto Alegre para um curso, uma imersão política, justamente para a preparação daquelas que aspiram cargos no Legislativo agora nesta eleição. E todas foram pegas de surpresa com a situação e emitimos de lá mesmo uma nota de pesar. No mesmo momento, pensei na moção e sabia que a vereadora Érica protagonizaria esta bandeira. Principalmente naquilo que tange aquele discurso de ódio que está colocado hoje nas redes sociais. Eu precisava me manifestar nesse sentido, como também defensora dos direitos humanos. Eu acho que a vereadora Érica já colocou muito bem que, independente do que a pessoa acredita, independente do que aquela pessoa prega, justificar ou buscar entendimento na morte, da forma com que aconteceu, por justificativas preconceituosas e pejorativas, de fato é algo lamentável na nossa sociedade. E principalmente naquilo que a doutora Mayra falou, também concordo, o que mais me assustou e me deixou estarrecida foi a quantidade de comentários com relação às características, com relação às pautas defendidas, como se todas aquelas circunstâncias fossem motivos justificáveis para aquilo que aconteceu, independente da bandeira que se coloca, independente do partido, independente de qualquer que seja a denominação, nenhum ser humano merece passar por algo que a Marielle, enquanto vereadora, e o seu assessor ou motorista realmente passaram. Então, só para agregar aí no discurso e, obviamente, assinar, votar favoravelmente. Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, quero parabenizar a vereadora Érica pela moção. Essa semana eu estive participando, como eu disse na semana passada, que eu ia para o Fórum Mundial, que foi realizado em Salvador, que iniciou no dia 13 e terminou agora, nesse final de semana. Lá estiveram presentes 60 mil pessoas, eu vou falar exatamente para o senhor presidente a respeito desse assunto. E 120 países diferentes, O objetivo desse fórum foi promover a transformação do ser humano em busca de outro mundo, de um mundo possível. E durante esse magnífico evento, fomos surpreendidos com a notícia do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu assessor Antônio Pedro Gomes, que conduzia aquele veículo. Então, eu quero colocar aqui a tristeza e a comoção de todos aqueles participantes pela morte dessa parlamentar. Não que se fosse um homem,
seria da mesma forma, mas enfim, a gente lamenta, né? Porque nós mulheres aqui, como parlamentar, somos minoria e por estar acontecendo esse fórum mundial, teve uma repercussão muito negativa, né? Com certeza isso repercutiu negativamente nesses países, aí, mais de 120 países. Mas diante desse acontecimento, quero deixar uma mensagem que foi o tema desse evento, que foi resistir e criar, resistir e transformar. Mesmo diante dessa tragédia, temos que resistir e buscar transformar um mundo melhor para, enfim, para o Brasil e para o mundo inteiro. Muito obrigada, senhor presidente. Vaguinho. Dispenso, presidente. Helder. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, só para parabenizar a Érica e dizer que aconteceu alguns fatos, né, um pouco chato, né? Muitas pessoas condenando a vereadora que foi morta, Marielle, né? Inclusive um desembargador no Bom Dia Brasil hoje, que distribuiu no WhatsApp por várias pessoas, difamando, caluniando a imagem dela. Então isso é muito chato. Um desembargador fazer uma situação dessa, né? Uma pessoa que já faleceu. Isso é um ato de muita covardia, né? Porque quem está morto não consegue se defender. Ainda mais se tratando de um desembargador fazendo uma situação dessa. Parabéns, Érica. Isso aí veio de encontro, já essa moção também. Justamente o catolicismo, o CNBB desse ano é fraternidade, superação da violência. Às vezes a morte, como foi ceifada, às vezes serve de exemplo para nós também. Quantas pessoas ao redor da gente, né, às vezes não sofrem algum tipo de violência. Então essa moção às vezes serve para a gente refletir, né, e um exemplo para a gente mudar de situação, né? E lembrar daquela passagem que Jesus falou, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Parabéns, Érica, pela moção. Vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, é triste. É triste a gente ver o quanto a violência no Rio de Janeiro vem ceifando vidas. E se todos os vereadores há de concordar comigo, se nós fôssemos fazer uma moção para cada um que a violência lá no Rio de Janeiro está ceifando, seja homem, seja mulher, seja pai de família, seja branco, seja negro, seja ideologia X, Y, lá a bandidagem não poupa ninguém. Infelizmente, não poupou a vida dessa vereadora. Os bandidos não poupam ninguém. Independente do seu posicionamento, do seu credo, da sua cor, da sua raça. E é lamentável, como o Lemão disse, 134 policiais assassinados. Tivemos, até fui puxar aqui para ver o nome dela, uma médica, Gisele Palhares, que foi morta também, uma médica foi morta por bandidos, na linha vermelha. Uma cidadã branca foi morta. Por isso que eu estou falando, eles não escolhem raça, não escolhem credo. Infelizmente, eles têm essa sensação de impunidade. É por isso que fazem essas atrocidades, é por isso que... Porque eles acreditam que não existe lei. E se nós formos ver verdadeiramente, infelizmente a lei defende. Não sabemos se é de maior, não sabemos se é um de menor, como sempre diz. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é um bandido. Quem fez isso é um bandido. E a gente tem que ter leis mais severas, para que a gente possa punir os assassinos da vereadora, os assassinos da Gisele, os assassinos dos policiais militares. Hoje mesmo, era 4 horas da tarde, eu estava vendo na internet, era umas 6 horas, mais um policial foi morto hoje, 4 horas da tarde. Aquele pai que perdeu a vida na frente do filho. O bandido não teve dó. E seja por posicionamento político, Lemão, que era o caso da vereadora, acredito que foi o posicionamento político, acredito, não estou dizendo que é. Acredito que foi.
independente da gente, estou falando da minha pessoa, opor ideologicamente, não cabe. Ninguém tem que calar a voz de ninguém à bala. Isso não serve, principalmente bandido, porque para mim é bandido que fez isso. Em questão dos discursos de ódio, também concordo, vi muito discurso de ódio. Para que isso, gente? É um ser humano. Aí se esses, vou dizer como aproveitadores, começa a fazer isso, até nas manifestações, picharam lá na Câmara dos Vereadores, morte à polícia militar. Onde já se viu isso? Para que um discurso de ódio desse? No momento de dor, de uma família que perdeu, uma filha que perdeu a mãe que perdeu filha, e vem ainda colocar essas pichações na Câmara. Para que isso, gente? Tem que acabar com esses discursos de ódio. Eu vi um discurso de ódio desse, vereador Alemão, quando a família Bolsonaro ficou num tiro cruzado num túnel, se eu não me engano, e o Flávio Bolsonaro trocou tiro com a polícia. No Instagram, alguns partidos de esquerda escreveram lá: que pena que não morreu os Bolsonaro. Temos que acabar com esse discurso de ódio. Depois fala que nós temos discurso de ódio, hein, Alemão? Nós temos discurso de ódio. Então chega, não cabe mais. Seja qual posição for, da direita, da esquerda, do centro, chega discurso de ódio. Vamos zelar pela vida. Coisa que o nosso partido zela, né, Alemão? O PSC zela pela vida, desde a sua concepção. Nós somos contrários ao aborto, e estava pichado lá. Aborto legal, Alemão, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Vamos valorizar a vida é mais importante. Independente de quem seja, independente de como pensa, independente da raça, independente do credo, nós temos que zelar pela vida. E a minha moção vai ter meu voto favorável, vereadora Érica, porque nós estamos falando de uma vida que foi ceifada por bandidos. E que haja justiça, que esses bandidos sejam presos. E que nós possamos, agora em 2018, fazermos a diferença elegendo deputados, presidentes, que mude essas leis, que não fique mais impune. Que não fique mais impune esses bandidos, porque hoje a sensação é de impunidade, principalmente o de menor. O de menor sai primeiro que o policial quando está fazendo a ocorrência. E nós não podemos mais tolerar isso. Não podemos mais aceitar isso. Que pais de família, que mães de família sejam ceifadas, filhos. Nós vimos recentemente uma criança de 1 ano. Criança de 1 ano. Vê o desespero da avó e da mãe no enterro. Não dá mais para tolerar essa violência. Não podemos tolerar mais. Temos que ser mais rígidos, mais duros. Então, fica aqui meu voto favorável e o meu pedido para que as autoridades vejam isso e mudamos a nossa lei. Mudamos o nosso Código Penal para que possa pegar esses bandidos verdadeiramente, pagar pelo que eles fizeram, mas de uma forma justa. Porque, como o Lemão sempre diz, né, Lemão? Condenado é quem morreu, né? Esse já foi condenado. Agora, os bandidos com a sensação de impunidade, fica aí todos livres. Mas fica o meu voto favorável, meu voto não só favorável, mas também minha nota de repúdio contra essa onda de discurso de ódio, que, na minha opinião, não deveria existir nem de um lado nem do outro. Nem de um lado nem do outro. Ideologicamente, podemos ter nossas divergências, mas era uma vida. Então, quero deixar muito bem claro, vamos zelar pela vida. Obrigado, senhor presidente. A moção vai à votação. E o painel de votação está aberto. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, não poderia esperar dos senhores e senhoras desse plenário uma outra votação que não fosse essa.
aqui tenho que dizer que deveríamos fazer uma grande campanha contra esse tipo de uso, principalmente do Facebook, que pode acabar com a vida de uma família toda, e que podemos todos, indistintamente, ser vítimas de uma colocação, como está sendo feito agora, após a morte de Marielle, com a sua honra, com a sua colocação, envolvendo, inclusive, outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa postou em minha página que o pastor Cláudio, aquele que é chamado de pastor cheio de graça, que às vezes eu até já vi alguns vídeos dele no YouTube, que realmente parece ser, embora tenha as suas colocações, parece ser uma pessoa muito alegre, muito amante das pessoas. E essa postagem colocava um texto um tanto quanto pesado, na minha opinião, uma montagem, como se fosse há 1 hora, e falava do caso dessa médica que o vereador Cleiton se reportou. Eu, com calma, fui fazer a procura, como eu sempre faço, eu jamais repasso qualquer informação sem buscar fontes fidedignas, e descobri que o pastor teve problema sério e fez boletim de ocorrência em 2016, quando inúmeros perfis falsos, né, foram feitos com o nome dele e que pediam dinheiro para mandar para um determinado lugar, e ele encerrou suas contas no Facebook. E achei essa reportagem e outra de que essa médica, a quem devemos com certeza todo o respeito, uma pessoa extremamente produtiva no Rio de Janeiro, mas ela foi assassinada há 2 anos atrás. Então, foi toda uma colocação, toda uma criação, e que não que essa pessoa que tenha colocado na minha página tenha feito, mas provavelmente reproduziu um fake news. Então, isto é uma coisa que devemos combater, evitar de repassar sem confirmar as fontes. Eu quero agradecer a todos aqui, e referente a essa moção, que a família receba, que a Câmara dos Parlamentares do Rio de Janeiro recebam o nosso sentimento de pesar referente a este assassinato. E conclamo a todos aqui para que possamos fazer uma campanha evitando a proliferação desses fake news, principalmente agora que vamos entrar numa fase de política, da campanha eleitoral, evitando de se repassar e informando a população para que não repasse as informações nem via WhatsApp, nem Face, nem Twitter, de informações que façam esse tipo de alusões às pessoas, até aos candidatos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado de coração a todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Está encerrada essa sessão. E essa presidência convoca a todos para a próxima sessão, no dia 26. Um abraço a todos e boa noite.